Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do Treino na Barreira. Estamos começando mais uma edição aqui do nosso podcast semanal. Este que vos fala sou eu, Caio Meireles. Eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para a nossa 23ª edição. Lucão, como vai? Muito boa noite a todos. Esse domingo frio, esse fim de semana de rodada do Brasileirão, que foi, acho, um dos piores em quesito tanto de qualidade técnica, partidas eu achei bem abaixo, e em questão de polêmicas de arbitragem também, mais uma vez, tivemos nessa rodada. Eu já queria começar com o momento fofoca, e vai ser bem rápido, inclusive, com um protesto que eu recebi essa notícia, e eu que sou tão cornetado por ser fã da ex-mulher do Militão, e recebi a notícia do outro integrante deste podcast, vulgo senhor Caio Meireles. Enfim. Você, como um grande fã, eu achei que você deveria estar ciente disso. Não, tudo bem. A culpa sempre vai cair em mim. Eu já estou acostumado com o fardo do sucesso. Enfim, eu vou pegar a notícia aqui, ó, já roda a vinheta, hein? Hoje o momento fofoca é bem rápido. Polêmica! Antes de eu falar do caso Militão, o que aconteceu essa semana foi que o CEO do Botafogo, ex-CEO, né, ele pediu as contas, porque segundo ele meio que estava sem função, ele não estava exercendo a função dele com a chegada do João Textor, e também está movendo a ação contra o Botafogo referente a isso. Né? Uma dúvida. Sim. Quem colocou ele neste cargo? Foi o próprio João Textor? Cara, se eu não me engano, ele era CEO antes da chegada do John Textor, pelo que eu tava lendo. Entendi, faz sentido. Aí ele tá movendo uma ação contra o clube, mais especificamente contra o John Textor. Né? E vamos ver o desenrolar dessa situação. E a notícia, a principal notícia, é referente ao ex-casal, né? Éder Militão e aquela loira muito simpática que eu esqueci o nome. Caroline alguma coisa, né? Eu acho. Exatamente. A ex-mulher do Militão, vamos chamar assim, infelizmente. Militão moveu uma ação contra a sua própria ex-mulher, que segundo ele vem sofrendo muitos ataques nas redes sociais, difamações e tudo, e afins, pelo fato de algumas postagens dela há um tempo atrás, e se eu não me engano, variam de um certo tempo pra cá. O zagueiro pediu que ela excluísse, né, através da indenização, né, excluísse as postagens ofensivas e depreciativas referente ao atleta. Se caso persistir, ela teria que desembolsar 45 mil por danos morais. 45 mil reais? Cara, eu acredito que sim. Que tá aqui RS. Só isso? Cifrão, né? Isso aí é dinheiro de pinga, pô. Mas é dinheiro, cara. Não, pra ela não vai fazer falta, não. Uma publi dela no Instagram já deve pagar umas 4 ações dessas aí. Eu imagino que sim. Mas, enfim, eu espero que isso se resolva logo. E não tem mais fofocas por enquanto. Tem um acontecimento de hoje, né, do triste acontecimento que aconteceu no Morumbi, do torcedor de 7 anos comemorou o gol do Corinthians e deu uma briga lascada lá, mas foi no... Cara, qual é aquele setor do... Eu não lembro se é camarote, mano. Eu esqueci, é um setor de São Paulo que tem um nome de gente famosa. Camarote dos ídolos? Isso mesmo. Saiu o gol do Corinthians, aí ó, a criança ao lado de sua mãe, de sua família, comemorou o gol. Uma criança de 7 anos, aí gerou um burburinho e tudo, mas foi resolvido, não teve nada de mais grave. E agora... Me lembrou aquela vez que o Hever ia bater numa criança no aeroporto. Meu Deus, bons tempos. Enfim, já que você tinha comentado antes da gente começar o episódio, e eu fui duramente criticado no decorrer das semanas, ameaçado, vou assim dizer, por algumas pessoas. Eu concordo. Por eu não ter citado o Mbappé, né? Já vou começar o Só Se Falou Outra Coisa com ele. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. Esse Mbappé aí
É mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha. Meu Deus. Aqui eu gosto. Mirandinha. E com a Quadro discussão... novo, hein? Quadro novo. Atenção, por favor, Lucão, valorize este novo quadro. É verdade, que acabamos de criar, como eu disse na semana passada. Arruma uma vinheta pra ele, Deco. Põe a vinheta do Edilson pra esse quadro. Põe a vinheta do Edilson, vai combinar. O dinamismo desse podcast surpreende a todos, Quem inclusive... sabe faz ao vivo, já diria o Gugu. É o Gugu que te dizia isso. Enfim, Não era? É Faustão, mano. É a mesma coisa. Ai, beleza. Vamos lá. É uma discussão que voltou à tona, né? Foi pedida referente a Mbappé e Mirandinha, que é o ídolo do Corinthians ali. Se eu não me engano, foi ele que fez o gol do título de 90. E essa discussão surgiu, veio à tona novamente pelo Mbappé, o dono da bola, né? Babaca, né? Saiu esses dias um vídeo de uma partida do Paris do ano passado, em que ele cobra o Hakimi, se eu não me engano, no intervalo do jogo, na subida do vestiário, perguntando se ele viu a jogada, a merda que ele tinha feito, vamos assim dizer. O Hakimi falou que sim, e ele cobrou duramente, falou, não, você tinha que passar a bola e não é pra você errar de novo. Além disso, é nítido como ele toma diversas ações precipitadas, tanto dentro quanto fora de campo, principalmente dentro. O PSG ganhou ontem de 1-0, uma partida que o PSG se complicou sozinho, quase levou empate. No meio da semana ganhou da Juventus, a outra partida que o PSG se complicou. Bom jogo. Foi um bom jogo. Foram 2 gols do Mbappé. Eram para ter sido muito mais, muito mesmo. Mas, cara, ele só toma decisão errada em campo com a bola. É difícil ter feito esses 2 gols. Ele perdeu, acho que 7 chances. Fora isso de finalização. Fora as que ele não toca a bola e tudo mais. O time do PSG vai ter uma hora que, se o PSG, mais uma vez, não for finalista ou campeão da Champions, ele vai ser o principal culpado. Porque, por incrível que pareça, essa temporada do PSG, esse time parece ser bem mais ajeitado do que os das edições anteriores, tanto do campeonato. Também acho melhor. E acho que é um elenco mais equilibrado também. Sim. Contratou bem, né? Mas esse contrato que foi feito pro Mbappé ser o dono do time vai acabar sendo um tiro no pé dessa gestão do PSG. Que, se não conseguir ganhar uma Champions agora, eu acho que não vai ganhar mais. Eu torço para que não ganhe. E só para meio que dar um finish aí no que aconteceu no meio da semana na Europa e nesse fim de semana, só lembrando, esse final de semana não tivemos rodada da Premier League devido ao falecimento da rainha. Então, eu acho que só essa rodada foi adiada. Não, eu acredito que a próxima vai rolar, mesmo com, se eu não me engano, são 10 ou 14 dias de luto devido à morte da rainha Elizabeth. Tivemos campeonato espanhol com o Real e o Barcelona ganhando bem. O Real ganhou com 3 golaços, vamos assim dizer. O Bayern tropeçou mais uma vez no campeonato alemão, eu acho que é o 3º ou 4º empate seguido. Apesar que, quando retomar, se ganhar 2 partidas, já vai ser líder de novo, que o Borussia entrega a paçoca, vira e mexe. Perdeu de 3-0 do Leipzig. Na Itália tivemos a Inter ganhando de 1-0, jogo difícil. O Milan ganhando de 2-1 e a Juventus empatou, saiu perdendo de 2-0 em casa, o Salernitana. Empatou ali no final do jogo, num lance que não teve falta, não teve impedimento ali do Bonucci, mas foi marcado e o Milik fez o gol. Ele comemora tirando a camisa, ele já tinha um amarelo e tomou o segundo, foi expulso. Eu gosto dessas coisas, hein? E o gol foi anulado. Eu gosto muito dessas coisas. Enfim, falando da rodada da Champions que teve no meio da semana, cara, tivemos algumas gratas surpresas, hein? Tanto na Champions quanto na Liga Europa. Na Liga Europa, a surpresa eu acho que ficou pelo United, que jogou com o Casemiro, com o Antony, com o Cristiano Ronaldo. Criou, mas foi pouco ainda. E perdeu em casa para a Real Sociedad com um gol de pênalti. Eu acho que dos ingleses,
Mas os únicos que ganharam, né, que teve o jogo da Conference League, foi o West Ham, que jogou muito bem, com o Paquetá jogando bem, ganhou de 3-1. E o Arsenal, que teve vamos dizer assim, a estreia do Marquinhos, que jogou muito bem, fez o primeiro gol do Arsenal, deu assistência pro Nketiah. O Arsenal ganhou de 2-1 fora de casa. E os vexames ficaram pelos times da Champions. O Chelsea, que perdeu de 1-0 fora de casa do Dinamo de Zagreb. Inclusive, o Chelsea merecia ter tomado mais do que E trocou de técnico. e mandou embora o Tuchel. O Tuchel que deu uma declaração em entrevista que ele se sentiu devastado e não esperava de fato essa demissão repentina, até pelo trabalho que ele vinha fazendo. Bom treinador, muito bom. Mas pelo que eu vi, ele não tinha uma boa relação com esse novo dono do Chelsea, e a relação com o elenco ela já estava começando a se desgastar devido a contratações que ele não pediu. E eu acho que a gota d'água da questão do elenco foi que ele não contava com um atacante, se eu não me engano ele é sub-18 do Chelsea centroavante, Armando Broja. Ele não estava contando com esse jogador, estava tentando vender, tinha proposta e a diretoria segurou o jogador. Eu acho que foi um dos pontos que mais combinou com a saída dele. Chelsea que já tem um novo treinador, o nome dele é Graham Potter, ex-treinador do Brighton, que vinha fazendo um excelente trabalho. E vamos ver se esse time do Chelsea ele vai se arrumar. O outro vexame que foi o que aconteceu na quarta-feira foi com o Liverpool. O Liverpool tomou 4 do Napoli e ficou muito barato, porque do Liverpool ali eu acho que quem jogou do Liverpool mesmo foi só o Luis Dias, que produziu alguma coisa ofensivamente. O resto do time tava uma draga. 4-1 ficou muito barato pro Liverpool. E inclusive até em entrevista pós-jogo, o Klopp com a demissão do Tuchel, ele mesmo disse que não ficaria surpreso se ele fosse demitido, devido tanto a esse resultado repentino, quanto a alguns atritos ali com a diretoria, sendo que é a mesma situação do Tuchel. O Liverpool precisava de peças, beleza, contratou o Darwin Núñez, beleza, contratou, mas o meio-campo do Liverpool é um meio-campo bem envelhecido, tem pouca peça e as peças que tem se machucam com constância. Henderson tá fora, o Thiago, vira e mexe, ele tá machucado, ele voltou na quarta-feira, mas não é um cara já de idade também, não dá pra contar com ele sempre. E o Milner, que é o mais consistente ali, tem 35, 36 anos, ele não vai aguentar jogar todos os jogos, então é um ponto também para ficar de olho no decorrer da temporada como esse time reage. E dos ingleses, eu tinha falado também que o Arsenal e o West Ham tinham ganhado. Eu tinha esquecido do Tottenham, que ganhou de 2-0 com o gol do Richarlison, primeiro gol do Richarlison, inclusive. Ganhou do Olympique de Marseille em casa, fez uma estreia bem consistente e é um time interessante. O Conte é um bom treinador, o time se reforçou bem em todos os setores e pode e vai dar muito trabalho tanto na Champions quanto no campeonato inglês. Gosto muito do Perisic, bom jogador. Sim, então, o Tottenham tem bons alas, né? Bons alas, pontas, assim, tem o Kulusevski, tem o Perisic, tem o próprio Richarlison, tem o Sessegnon, que pode jogar de ponta também. Tem o próprio Lucas, que não vem sendo usado, ele perdeu muito espaço também devido à idade. Provavelmente ele vai sair no meio da temporada, mas é um time para ficar de olho. Vamos ver, Lucão, vamos ver. Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele de jogar? Em Itália ele passa assim, não. Por quê? Porque não deixa. Não deixa. Teve muita coisa também no futebol brasileiro no meio de semana, né? Tivemos aí o São Paulo classificado na Sula para a final, Flamengo que vai decidir contra o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras na Libertadores, e tivemos o jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Você sabia, Lucão? Cara, eu fiquei sabendo por causa da lesão do Guilherme Arana. Exatamente. Confesso que se não fosse isso, eu ia passar despercebido. Quer começar o jogo falando... foi cedo, né? O jogo foi às 4 horas. Então, foi antes... foi muito antes do jogo do Flamengo, inclusive. Foi na hora do jogo da Champions. Isso, não dava pra assistir, meio que dividir a atenção
de Inter e Bayern com Atlético Mineiro e Bragantino. Eu assisti o Atlético. Eu assisti o jogo do Inter. Da Inter, quer dizer. Me arrependi, porque o jogo foi bem mais ou menos. Jogo 1x1, né? O Red Bull conseguiu segurar o Atlético Mineiro. O Ademir abriu o placar e o Aderlan empatou os 2 gols no primeiro tempo. Impressionante como esse time do Atlético não consegue jogar bola, né? O Hulk não jogou, tava suspenso. Fez falta, porque ofensivamente o Atlético foi muito mal, defensivamente ainda pior. E culminou com essa lesão do Guilherme Arana, né? Aos 48 do segundo tempo, numa entrada ali com o Carlos Eduardo, que tira o Arana da Copa. Não é garantia que ele iria pra Copa, né? Mas Agora eu mata acredito. todas as chances, né? Mas eu acredito que ele brigava ali por uma segunda vaga, né? O Alexandro já é o titular, inclusive, da posição, e o Arana disputava ali com o Alex Telles. É que essa temporada do Arana também não é das melhores, né? Cara, Tem esse então, detalhe. desde que ele tinha se machucado no jogo contra o Internacional, que foi inclusive uma das edições que eu falei, critiquei tanto o Cuca quanto o Turco por não poupar os jogadores num campeonato que era visível que o Atlético não tinha a menor chance de ser campeão. E eu acho que beleza, é um lance ali, vamos dizer assim, uma dividida, uma entrada meio, não criminosa, mas uma entrada muito forte. Já teve entrada muito pior. É que é fatalidade, cara. Acontece. Ah, Poderia ser um lance que o Arana, por exemplo, tivesse machucado sozinho. É foda também o pessoal ficar xingando, ameaçando o Carlos Eduardo em redes sociais, sabe? Não, tanto que não é por ele maldade. se retratou ali, fez vídeo e tudo, pedindo desculpas. Ele pede desculpa até no próprio lance. Você vê que não teve a intenção. É um acidente de trabalho. E o Arana, como você disse, ele não vinha jogando bem. Como eu ressaltei, depois desse jogo contra o Internacional, aquele jogo que o Atlético tomou 3-0, que ele sai machucado também, desde esse jogo, ele mesmo voltando de lesão, ele não rendia o esperado. É uma baixa muito importante, tanto para o Atlético quanto para a seleção. E eu acredito que ele só volta ali para, eu acho que fevereiro, março do ano que vem. Só ano que vem agora. Lesão muito grave. E é uma perda grande pro Galo, né? Sim, foi um meio de semana com algumas lesões importantes, né? Que o Veiga já tinha se machucado no jogo de ida contra o Atlético. Mas o Veiga, se eu não me engano, ele vai ficar um tempinho fora também. A lesão, acho que É o pelo Gabriel menos Neves, né? Que se machucou também, não joga mais essa Gabriel, temporada. Gabriel Neves só ano que vem. E se ele for tratar com São Paulo, é só no final do ano que vem que ele volta. São lesões aí impactantes e preocupantes para ambos os times, né? Apesar que o Sim. Atlético Mineiro tem o Rubens ali que pode fazer a lateral esquerda, já no São Paulo não tem ninguém para fazer ali a função de primeiro e segundo volante. A gente vai falar mais sobre isso, mas preocupa bastante. Assim como preocupa o desempenho do Galo no campeonato. Esse empate dentro de casa não tira da briga, né? Mas do sexto pra cima, todo mundo tá jogando mais bola que o Atlético Mineiro. É que provavelmente não, né? Será G8, porque o campeão da Libertadores será Flamengo ou Atlético Paranaense, que já estão na zona de Libertadores. E o campeão da Copa do Brasil, tirando o São Paulo, qualquer um que vencer também tá na zona de Libertadores. Então, a gente vai ter um G8 que hoje seria do América Mineiro. Mas claro, né? Aí tem que jogar a pré-Libertadores. O que pro Galo, financeiramente, principalmente, seria uma tragédia. O Galo que tá mal das pernas em relação a dívidas também, né? O presidente falou recentemente que tá buscando aí algumas possibilidades para conseguir Virar SAF, né? virar SAF e também reduzir um pouco essa dívida, tá complicado. Lembrando que esses caras que chegaram no Galo foi através da MRV, não foi o clube em si que tinha o dinheiro e foi lá e contratou. Foi um Então, processo parecido com o que aconteceu com Palmeiras e Crefisa. exato, tem a questão do estádio também, que leva o nome da MRV, inclusive, mas é um momento bem complicado pro Galo. Eu acho que o Cuca não fica pro ano que vem, tenho quase certeza que o Cuca não fica. Tá claro que ele não consegue tirar nada mais desse elenco, o Galo tá jogando muito mal, e foi um jogo em que se o Bragantino tivesse um pouquinho mais de ambição, ele poderia até ter vencido. Eu acredito que esse jogo aconteceu na quarta, porque final de semana o Cruzeiro jogou no Mineirão, né? Então, não poderia num intervalo tão curto de tempo os dois jogarem ali no mesmo
estádio. E aí o Eu Braga acho que segue ali no meio da tabela e o Galo não sai do lugar, né? Tá em sétimo há sei lá quantas rodadas. se eu não me engano, o Cruzeiro jogou na sexta-feira. É, eu acho que sim. Acho que foi sexta-feira mesmo. Uma estatística bem interessante, hein? O Bragantino ainda não perdeu depois que o Barbieri cortou o cabelo. E venceu? Também não. É. E foi, se eu não me engano, ele cortou o cabelo antes do jogo contra o Palmeiras. Ele empatou contra o Palmeiras e empatou contra o Atlético. Tá aí o motivo. O time do Bragantino também é bem mais ou menos, né? Peço encarecidamente o torcedor ser mais participativo, porque a gente sabe que o torcedor leva o jogador. Nosso torcedor vem, senta na arquibancada e só fica vaiando quando erra um passe. Tudo se fala, né? Que o Robson é isso, que o Robson é aquilo, que o Robson xingou o treinador, que o Robson mandou o treinador tomar no cu. Não teve nada disso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito com o meu nome. E é bem mais ou menos também. É o Cuiabá, perdeu mais uma, dessa vez pro Internacional, lá no Beira-Rio, 1-0, o gol do alemão. O Cuiabá foi totalmente dominado, não conseguiu criar nada. O Inter, que é o novo vice-líder do campeonato, 46 pontinhos, tem aí 8 de diferença pro Palmeiras. Depois que foi eliminado na Sula, passou a jogar bem melhor, né? É que o Mano também mexeu bastante no time, principalmente no meio-campo. Barrou Tyson, barrou Edenilson, Alan Patrick, então mudou um pouco as características desse time. O alemão tá numa fase muito boa, talvez uma das principais surpresas desse campeonato brasileiro. E, cara, não sei não pro Cuiabá, viu? O Coritiba tá começando a reagir. Esse time do Cuiabá, a gente comentou que não cairia, mas sei não, viu? O Inter cansou de perder o gol ontem. Nossa, tá doido. Cansou e dominou do começo ao fim e quase foi penalizado no fim. Teve o lance ali polêmico do Valdívia, que deram falta dele em cima do Edenilson, e pra mim não foi, e logo em seguida sairia o pênalti pro Cuiabá. O jogo meio que ficou marcado por isso, mas não tira o mérito da vitória do Inter, que jogou muito bem. É o vice-líder do campeonato, merecido de certa forma, mas eu ainda não consigo botar confiança nesse time do Inter. Acho que parece que falta alguma coisa até nesses jogos mais básicos, sabe? Uhum. O Inter tem muita dificuldade quando ele precisa propor o jogo. E geralmente não, né? Quando ele joga dentro de casa, ele é obrigado a propor jogo. E daí saem essas dificuldades. Mas é que, por exemplo, se você pegar os jogos que o Inter perdeu, né? Por exemplo, Botafogo, Fortaleza, essas coisas, foram times que atacaram o Internacional, fazendo com que ele precisasse atacar também, e ele não conseguiu revidar. Mas, tirando o jogo contra o Juventude, mas é um time muito rápido, principalmente no contra-ataque. Então, eu gosto do trabalho do Mano Menezes. Acontece que aquela questão da Sul-Americana foi mais uma fatalidade do que tudo, né? Porque o time do Melgar era muito fraco. E o Internacional, ele criou muita chance contra o Melgar, só que ele não colocou a bola na rede. Bolinha. Então, o Inter pecou nos dois jogos. Eu acho que ele quase perdeu no primeiro, que o Daniel jogou muito bem. E no segundo, o time não conseguiu. Ele parou na atuação do goleiro do Melgar, tanto no tempo normal quanto nos pênaltis, né? Uhum. Então é meio que o trabalho, o Inter ficou marcado por isso, né? E tanto que o Melgar já caiu fora e não teve resistência alguma contra o Del Valle. Que o Inter do outro lado da chave era o grande favorito para chegar na final. É que o time do Melgar também é muito bem treinado, então não sei exatamente se chegaria, mas pelo menos na semi era obrigação, mas bom campeonato do Internacional e do senhor Mano Menezes, vice-líder, hein? E acho que não sai mais do G4, vai terminar ali o Inter. Só não sei em qual posição, né? Afinal o G4 tá... A briga pelo G4, na verdade, é a melhor do campeonato, porque já tem um campeão, então tem nem o que fazer. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito feio aqui. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate e os caras dão pênalti. Aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho, o bosta do árbitro faz uma merda dessa. Quem queria, né, encostar no G4 e não conseguiu foi o Peixão, derrotado por 2-1 pelo Ceará. Zé Roberto e Guilherme Castilho. Guilherme Castilho, inclusive, que tava no Galo, nem jogava lá, tá agora no Ceará e tá jogando muito bem. E o Marcos Leonardo, um presentaço da defesa do Ceará, diminuiu. O Santos, que também entregou um gol com o Eduardo Bauer, no segundo gol, né, que foi o gol do Zé Roberto. O Ceará, que com o Lúcio começa a reagir, então, não é? O time vem jogando melhor. Pra mim, os 3 gols do jogo foram meio que presentes, né? Porque o primeiro gol do Ceará, não tem ninguém marcando o Guilherme Castilho. Ele tá... Ele entra sozinho. A faixa de campo que ele tá ali, ele tá literalmente sozinho. Sozinho. Aí o segundo gol foi a entregada do Bauerman mesmo, quando você disse.
como você disse. E o gol do Marcos Leonardo foi um presente do sistema defensivo do Ceará também. Esse time do Santos, cara, eu vi muita gente comentando sobre, até falando sobre o Fabian Bustos, e eu até em certo ponto eu concordo. O time do Santos com o Bustos, ele jogava, ele não era um time primor técnico, mas você via que tinha uma ideia de jogo e o time conseguia criar. Sim. Só não. Beleza, o Santos não ganhava, tomou aquela sacolada pro Corinthians e tudo mais, foi eliminado pro Deportivo Táchira. Tá, beleza. Mas o time, você via que o time tinha uma ideia de jogo a ser construída ali. Agora, esse time do Lisca, meu, É triste. é horroroso. Eu repito, o time ganhou o time do Santos ganhou do São Paulo porque é o São Paulo. E que o João Se Paulo fosse, tava num dia inspirado é, aquele dia também. que se fosse qualquer outro time, tinha virado aquele jogo contra o Santos. O O time do Lisca não é Santos, treinador pro Santos. A o gente time, comentou aqui, né? Quando o Santos contrata o Lisca, ele tá assinando e falando pra torcida que, gente, não vamos brigar por cara, nada, entendeu? A não ser a não, permanência na Série A. meio de tabela total. Eu acho que foi um retrocesso de trabalho. Eu acredito mais que o Bustos tenha saído, não só pelas as eliminações, mas também pelas declarações que ele dava pós-jogo, né? Uhum. Mas eu acho que decaiu muito. Detalhe, ele não tinha o Soteldo, hein? O É. Lisca, ele tem o Soteldo, ele E tinha o Carbarral, que chegou que, agora também. que ainda tá um pouco tímido, mas ele parece um bom jogador. Não sei como é que ele vai ser aproveitado pelo Lisca, mas, cara, é muito É. pouco para esse time do Santos. O Lisca não tem nenhum grande trabalho na carreira dele voltado pra, sabe, disputa de título, Libertadores, essas coisas. Ele é um treinador mais que é contratado quando o time tá mal ali no desespero, brigando pra não cair. É que o Bustos, ele não tinha mais clima, principalmente depois daquela declaração que ele Exatamente. deu depois da goleada contra o Corinthians. Mas ele é infinitamente mais, ele que voltou pro Barcelona de Guayaquil, né? Ele é muito Sim. mais treinador do que o Lisca, não tem nem comparação. Cara, pra falar a verdade, se eu sou ali o Cartola do Santos, entre trazer o Lisca e manter o Marcelo Fernandes, né, que é o nome ex-interino, né, ele não é mais interino do Santos. Entre manter o Marcelo Fernandes e trazer o Lisca, eu teria mantido o Marcelo Fernandes, que pelo menos conhece bem o elenco, sabe? E faz ali o feijão com arroz. O Lisca não conhece o elenco e também não consegue tirar nada desses jogadores. O time do Ah, Santos não é o mais incrível do campeonato, né, o elenco, mas poderia fazer mais do que vem fazendo, ainda mais jogando só o Campeonato Brasileiro há um bom tempo já. Cara, ou se você for, tipo, focar mais numa questão de planejamento, você poderia trazer até o Elano, que é cria do Santos, vamos assim dizer, e que é Sim. um treinador em ascensão, por mais que ela seja lenta, mas ele vem fazendo alguns trabalhos consistentes com os times do interior. Só para a gente não criticar muito o Lisca, acho que o trabalho dele que teve mais sucesso foi o com a América, que ele chegou na semi da Copa do Brasil, né? É verdade, verdade, tem razão. Agora, fora isso, ele só meio que veio decaindo. Não é treinador pro Santos. E o Ceará que aparentemente acertou, né? O Lúcio deu uma energia nesse time do Ceará, que também não é ruim. O Ceará, não vejo como um time para brigar contra o rebaixamento, sabe? E com a chegada do o Lúcio que ainda não perdeu, desde que chegou no Ceará, empatou com o Flamengo no Maracanã, agora vence o Santos em casa, tem um confronto direto contra o São Paulo na próxima rodada, no domingo que vem. É um time que, se engatar uma boa sequência aí de 2, 3 vitórias, já respira aliviado contra o rebaixamento. E se reforçou, né? Trouxe o Guilherme Castilho, alguns jogadores que deram uma melhorada nesse elenco do Ceará também. Ceará que já tá ali em 14º. E é aquele jogo de 6 pontos, né? Ele tá a 3 pontos do Santos agora. Se os Peixão vence, ele abre uma boa vantagem. Mas agora só 3 pontos separam o Ceará do Santos, né? O Santos tem 34, é o 10º colocado. E o Ceará tá ali em 14º com 31 pontinhos. Bom trabalho do Lúcio Gonzalez até agora no comando. Me pegou de surpresa, inclusive, essa chegada do Lúcio. É o primeiro trabalho dele como treinador, né? Ele se aposentou recentemente do futebol. Acho que ele se aposentou, ele tava no Atlético ainda, não? Tava no Atlético Paranaense ainda.
quando se aposentou. Bom trabalho do Lúcio até agora. Chamando a galera. Hoje também, no início, estava assim, de uma hora para outra revirou, parece que saiu uma notícia durante o jogo, né? Eu não entendo isso. Aí vocês têm que perguntar para os colegas de vocês, né? Que eles criaram um clima aqui, o torcedor do esporte, o amor e o ódio ficam muito próximos. Você imagina você ver uma notícia no meio do jogo que o treinador tá indo embora, que já tá acertado. Eu vou dar razão pro torcedor do esporte, eu também ficaria puto. E quem tá fazendo um bom trabalho também, Lucão, é ele. Fernando Diniz meteu mais uma vitória pra cima do Ceará. O Vojvoda, que até então não tinha perdido no retorno, perdeu os 2 últimos jogos, mas o Fortaleza ainda respira. 2-1, 2 gols do Cano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, chegou a 15 gols, e o Fortaleza diminuiu com o Thiago Galhardo. Mais um jogo muito bom entre esses dois times, né? Talvez os 2 principais treinadores dessa nova geração que a gente tem hoje no futebol brasileiro, você não acha? Cara, eu concordo. E é aquele negócio de, tipo, de fazer com que o time, por mais que o elenco seja limitado, aprenda o estilo de jogo que o treinador impõe, né? Cara, você pode tirar isso pelo começo do jogo. Você viu o primeiro lance do jogo, o que foi, né? Sim. É uma jogada... É a saída de bola, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. E, cara, isso a gente tira pelo São Paulo. Você vê que todas as jogadas que o Diniz, tanto essa saída de bola, que para uns é grotesca, você vê que todas as jogadas dele, até um simples lateral, elas são ensaiadas com constância. Uhum. Não, os times do Diniz são bem treinados, principalmente ofensivamente. Sim. E a questão do Vojvoda me admira também ele fazer com que o time dele saiba jogar, saiba o que fazer com a bola. E o que me admirou esse ano foi a mudança que ele faz no Fortaleza, o Fortaleza reagir. Uhum. Porque Fortaleza era dado como morto, tanto por mim, quanto por você, quanto por uma galera. O Fortaleza ficou várias rodadas na lanterna da competição, parecia que não tinha como sair dali. E a maneira com que ele faz esse time voltar à vida e até buscar ali brigar por vaga na Libertadores é surpreendente. Foi um jogo legal, acho que foi um dos melhores desse fim de semana, que pra mim foi bem fraco. Essa rodada foi triste. A Fortaleza teve mais um gol anulado ali no final do primeiro tempo com o Zé Wellison. A galera reclamou muito. Mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. Ganhou bem. Segue ali na briga. A fase do Cano é muito boa, né? A bola procura ele. E o primeiro foi um golaço, mas o segundo a bola procurou. Então, ele tá tipo sempre aonde a bola tá, ele tá, cara. É impressionante. Realmente, a fase dele é muito boa. A fase do Fluminense, na verdade, é muito boa. O Fluminense, que é o 4º colocado, 45 pontos, tem um só a menos que o Internacional. E o Fortaleza deu uma estacionada, né? Tá em 15º, mas ele ainda tem 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, pelo menos 2 rodadas de diferença para esse time do Vojvoda, que acho que não cai mais. Porque realmente a diferença do futebol jogado pelo Fortaleza para os adversários que estão ali na zona de rebaixamento hoje é muito, mas muito diferença. Muito grande. Tá aqui com o D'Alessandro, e aí? Bora! O que dá pra falar aí? O que foi? O que dá pra falar? O que foi? O que dá pra falar? Perdemos o jogo. Aonde? Tu não viu o jogo? Aonde perdimos? Errou mais de um. Eu acho que no jogo merecemos ganhar até com um a menos. Mas faz parte. Tu assistiu o jogo, né? Tá certo, D'Alessandro bastante nervoso aí. E pra fechar o sabadão, segue o líder, né, Lucão? O Palmeiras estreou seu novo uniforme contra o Juventude. 2-1, não foi a melhor partida do Palmeiras, tecnicamente falando, né, esse ano, pelo Campeonato Brasileiro, mas fez valer o mando de campo, abre uma boa distância pro segundo colocado, que é o Internacional, né, 8 pontinhos, e afunda ainda mais o Juventude na lanterna, que brigou bastante, mas realmente a diferença entre os dois times é gigantesca. Gritante, igual o uniforme novo do Palmeiras. Pô, eu ia falar sobre isso agora. Eu não achei a cor do uniforme feia, mas aquela numeração e o patrocínio em amarelo não dá. O cara que fez aquilo ali é o inimigo do RGB. Não dá. Aquela combinação não tem como. A combinação ela é horrível. A cor principal, assim, ela não é feia. Mas se fosse uma numeração escura, ia dar um contraste legal, mas não dá nem pra ler o que tá escrito. Não dá. Eu imagino que o juiz deve ter sofrido muito pra ver as coisas nesse jogo. Com certeza. Eu ressalto o que você falou, não foi uma partida brilhante do Palmeiras, mas o time ganhou, precisava, caminha passos largos para ser campeão, ainda mais agora que só tem um brasileiro para se preocupar. Inclusive a gente vai falar ainda desse meio de semana de Libertadores e Sul-Americana, mas e ainda perdeu o Veiga ali, vai
ficar sem ele por um bom tempo. Vai ter que o Abel vai ter que pensar em alguma coisa. Se ele coloca o Bruno Tabata, se ele põe um Atuesta ali e joga com um meio campo um pouco mais recuado. Enfim, aí é uma dor de cabeça que o Abel vai ter. Mas eu acredito que não seja uma grande dor de cabeça, visto a tabela que o Palmeiras vai ter, né? Uhum. Então, Pior já passou. eu acredito que ele consegue ali ajustar o time para a sequência do campeonato. E o Juventude, Caiu, né? por mais que Obrigado ele tenha por tudo, mas perdeu tudo, o drama de Juventude. é um time muito abaixo até dos adversários que estão ali na zona de rebaixamento, talvez. O Palmeiras que fez com o Rony, o Juventude empatou com o Guilherme Parede e o Zé Rafael que jogou muita bola, tá jogando muita bola na verdade, fez 2-1. Palmeiras então 54 pontos, o Cão perdeu só 2 jogos em 26 jogados. E o Juventude 18 amarga a lanterna. Cara, Lucão, antes da manda. gente mudar, só para falar só o último ponto sobre o Juventude, é até um ponto de alerta pros times tanto Série A, Série B, que queiram contratar o atacante do Juventude, o Pita, cara, ele é muito talentoso, mano. Ele é muito, cara, a jogada do gol do Juventude é ele que faz em cima do Gustavo Gomes, né? Sim. Cara, ele é um jogador que é muito talentoso e já deu trabalho contra o São Paulo na Copa do Brasil. Ele joga praticamente sozinho nesse ataque. Uhum. Não é um time brilhante, né? Então pra ano que vem, assim, questão de contratação, dá pra ele pintar num time da Série A ainda. Tipo, por exemplo, se ele for contratado até por um Grêmio que provavelmente vai subir, seria um bom reforço. Ele que é jogador do Elche, da Espanha, tá emprestado ao time do Juventude. Se me pergunta se o Acunha é falta, não é falta nenhuma. Assim, não é falta. Não é falta, eu não quero entrar por aí. Foi, na minha opinião, um grande espetáculo, onde duas equipas se defrontaram, se desafiaram, onde peço desculpa a dizer isto, porque respeitamos todos os nossos adversários, mas nós fomos melhores. E fizemos o que devia ter sido feito, fazer mais golos com o nosso adversário. Vamos fazer a primeira pausa, então, para falar dos palpites e para dar uma passada também, como você comentou, nas Copas, né, que aconteceram aí no meio de semana. Quero ouvir de você, Lucão, assim como você faz magistralmente a todo episódio, um resumo, uma síntese das semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América que aconteceram, e aí a gente fala da Copa do Brasil que vai acontecer também. Então vamos lá, vamos falar de Libertadores, foi mais importante. Sim. Na terça-feira tivemos a eliminação do Palmeiras. Palmeiras empatou em casa com o Atlético Paranaense 2-2. Não lembro de quem foram os gols do Palmeiras, agora me faltou. O Palmeiras abriu o placar com o Gustavo Scarpa e o segundo foi do Gustavo Gomes. Segundo foi do Gustavo Gomes. Cara, pra mim tava tudo encaminhado pra classificação do Palmeiras, mesmo Também com achei. a menos. A expulsão do Murilo foi justa. O pessoal reclamou dos lances ali de uma possível expulsão do Alex Santana. Pra mim o juiz acertou. Pra mim o juiz acertou, vem no lance o juiz acertou. O possível pênalti no Rony ali também é bem interpretativo. A arbitragem árbitro sul-americano não marca esse pênalti. Só o brasileiro marca esse pênalti aí. Então, a arbitragem não foi muito boa, mas também não foi muito ruim. Eu acho que foi consistente ali, deu para levar com o decorrer do jogo. Quando saiu o segundo gol do Palmeiras, da maneira que foi, porque eu acho um absurdo um time tomar gol de lateral. Pra mim o Palmeiras tinha conseguido o lateral, né? O lateral. E você concorda que é meio que tipo gol é lance de time que vai ser campeão? Você vê todo time que meio que vai ser campeão tem uma jogada grotesca ou milagrosa. Pra mim, essa vinha a cena do Palmeiras, né? Mas o que a gente não esperava é que o Filipão. Eu vou falar o Filipão que tinha um plano, né? Ele tinha um plano e o destaque desse plano era o Pablo. Entrou, fez o gol. Quem diria, hein? A vida, o mundo dá voltas, né? Esse mesmo Pablo que perdeu um gol incrível
pelo São Paulo contra o Palmeiras lá. Exatamente. Fez o gol e deu assistência pro segundo gol do Terans. A bola que desvia ali no Piquerez e mata o Everton. Uhum. O Palmeiras teve ali, eu acho que quando eu tava com um jogador a menos, alguns jogadores do Palmeiras se destacaram ainda mais. Uma partida, para mim, talvez uma das melhores partidas que o Gabriel Menino fez no ano. Sim. Tanto que ele, se não fosse o Bento ali, ele tinha feito o terceiro gol do Palmeiras. Que goleiro, hein? Goleiro que Mas, decide jogo. exato. Mas não deu. O Palmeiras foi eliminado. Cara, uma hora isso ia acontecer, querendo ou Sabe não. o que eu fiquei pensando depois? O quê? Palmeiras e Galo foi muito parecido, né? O primeiro jogo. Então, eu acho que é porque o Palmeiras, aconteceu com o Palmeiras que a gente não esperava, que é a questão das expulsões. Que eu acho que se o Palmeiras tivesse... O Palmeiras não é um time agressivo, né? Isso que é engraçado. Então, tipo, as expulsões em si não parecem lances de... são lances de força excessiva. Não são lances maldosos, como a gente vê em algumas partidas. Mas aconteceu e o Filipão me mostrou duas coisas, que essa volta por cima que ele vem dando e mostrando como esse time do Atlético é competente, como o planejamento do Atlético é muito bom e que Desculpa, é possível... Felipão, só para não deixar passar em branco. Exato. E que é possível, mostrando aí pro senhor Cuca, que é possível fazer gol num time que tá com um a menos. As mudanças do Felipão foram muito boas. Muito. Ele mexeu muito bem. E ele não deu sorte pro azar, né? No intervalo ele já tirou todo mundo que tava amarelado. Sim. E aí, quem entrou, matou o jogo, né? O Pablo e o Terans. Vitor Roque deu assistência de novo. Tem bom jogador também. Nossa, 17 anos só, cara. Que jogador perdeu o Cruzeiro, né? Pois é. E tivemos na quarta-feira a confirmação da vaga do Flamengo. Flamengo 2-1 em cima do Vélez. Vélez que começou bem, começou ganhando o jogo com o Lucas Prato. Mas aí o Flamengo amassou ali o Vélez depois, empatou o jogo e virou, se eu não me engano, com um golaço do Marinho, né? Foi. Então, o Flamengo não deu chance pro azar. Ou se o Flamengo de anos anteriores era capaz de ter uma remontada. Mas o Flamengo de agora mostrou o quão competente é e vai disputar a final ali com o Atlético Paranaense em Guayaquil. Não lembro a data ao certo, mas em novembro, vai ser... só em novembro. Vou te falar a data exata agora. Acho que vai ser 1 ou 2 semanas antes da Copa, né? Essa partida contra o Atlético Paranaense é dia 29 de outubro. Exatamente. Não é nem em novembro, é em outubro, 29 de outubro. Vai ser um jogão e eu estou torcendo muito para o Atlético Paranaense. Confesso. Seria a Last Dance do Felipão? Cara, Gastei meu inglês agora, hein? Seria muito bacana. Quem seria? Se a gente for comparar com a série do Jordan, Felipão, no caso, seria o Jordan. Quem seria o Pippen do Felipão? Fernandinho. Cara. E você tem o Pablo ainda aí que você pode pôr nesse time. Que seria quem? O Dennis Rodman? Porque o Fernandinho... Não que ele, o Fernandinho está comendo a bola. É que depois que o Murilo foi expulso, o Fernandinho ele passeou em campo, né? Cara, ele é muito inteligente, é um jogador muito inteligente. Ele é muito inteligente mesmo. E ele é marcado, né, pelo torcedor brasileiro por causa de 2 Copas do Mundo. Então, calaria a boca de muito. Você pega o pai, imagina o Pablo fazendo gol do título da Libertadores do Atlético Paranaense. Cara, eu acho que se o Atlético ganhar, quem faria o gol... É um possível a volta por cima ali na carreira, mas eu acho que quem mereceria mais é o Vitor Roque. Sim. Porque ele classificou o Atlético ali pelo menos umas 2, 3 vezes. Exato. E, claro, o Flamengo é muito favorito nessa final, né? Porque tem um elenco muito melhor. Mas eu não ficaria surpreso se o Paranaense ganhasse. Não, de nenhum. E eu acho que seria o ponto mais alto do planejamento do Atlético Paranaense. O Petralha, amigão, se o Atlético ganha essa Libertadores, segura esse homem. Cara, eu acho que ele até se candidata a presidente. E capaz de ganhar. Capaz de ganhar. Com o Valentim de vice e o Felipão de ministro. Tá louco. Pô, cara, agora... O Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana no passado, o pessoal esquece, né? Exatamente. E já ganhou 2 vezes no intervalo de 5, 6 anos. Uhum. Enfim, vamos falar de Sul-Americano agora. Falando em planejamento, a gente fala do Atlético Paranaense, mas a gente não pode esquecer do Del Valle também. Del Valle que de 2015 pra cá, ele foi finalista da Libertadores, ele ganhou
uma Sul-Americana. Ele vem disputando ali até com os times brasileiros, alguns duelos ali, tanto Libertadores quanto Sul-Americana. É um planejamento também bem interessante que vai de encontro com essa linha do Atlético Paranaense. Passeou os 2 jogos contra o Melgar, que fez uma campanha até brilhante, ninguém esperava mesmo. Eliminou times de expressão, Melgar. Pode não ser um bom time, mas... Exatamente. É um time muito bem treinado, chegou até onde deu mesmo. Del Valle que tem como destaque o Sornosa, que é ex-Corinthians aí, a torcida adorava ele. Esse time do Del Valle é bom, cara. Caiu no grupo do Palmeiras na Libertadores. É um bom time, perdeu algumas peças de um tempo pra cá, mas ainda tem uma base ali sólida. E quinta-feira tivemos o jogo que de fato eu não assisti. Ah, Jacuraci, eu estava lá, hein? Eu não assisti, eu vi depois na íntegra ali o jogo. Cara, pra você ter ideia, eu fui deitar, assim começou o jogo. Aí eu escutei barulho de fogos, né? Eu peguei o celular, eu abri, eu acho que foi o Facebook, se não me engano. Eu vi uma postagem da Ponsal, aí eu vi a legenda lá, é a tropa do Gordão. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Quando eu fui ver, era o primeiro gol do Patrick. Depois, como jogou bola, hein, Patrick? Patrick cresce muito em jogo grande. Depois, de fato, eu dormi. Aí eu acordei, eu acho que eu acho que foi um pouco antes dos 2 últimos pênaltis da disputa. Foi assim. Meu pai, ele foi no quarto, ele olhou que eu tava dormindo, aí ele comentou com a minha mãe que eu tava dormindo. Só que nisso eu acordei e, ele foi pra sala e conforme ele ia conversando com a minha mãe, eu pensei, cara, São Paulo não conseguiu fazer o segundo gol, né? Pelo tom da conversa. Aí eu escutei, um grito de fundo, assim, de algum lugar, e depois meio que, caiu o mundo. Aí eu levantei de fato, fui ver na TV, era o Galopo saiu comemorando lá sem camisa e o Morumbi indo abaixo. Foi abaixo. Cara, e eu queria saber de você, que estava em loco, como é que foi a partida? O São Paulo foi muito superior desde o começo do jogo. Esse gol do Patrick aos 4 minutos fez toda a diferença. Era muito importante para o São Paulo fazer esse gol logo. O Goianiense, que de novo, tendo uma vantagem de 2 gols pro jogo da volta, assim como o Corinthians, não conseguiu segurar. A diferença é que o São Paulo perdeu muitas chances, muitas chances. E o Goianiense foi para se defender durante 90 minutos. Não jogou bola o Goianiense. Teve chance, porque o São Paulo foi pra cima e pressionou bastante. Mas justa a classificação. É um time muito superior ao outro. E eu acho que não precisava de ser tão sofrido. O São Paulo poderia ter resolvido nos 90 minutos. Mas o importante é a classificação. E o São Paulo que cumpriu todas as suas metas do ano, né? Só não vai cumprir a do Campeonato Brasileiro. Mas chegou na final do Paulista, semifinal da Copa do Brasil, final da Sul-Americana. E o brasileiro tá tentando aí se reabilitar, mas eu não digo que deu a lógica, sabe? Mas o resultado foi justo pelo que foi a partida, o que foi esses 90 minutos. Eu queria ressaltar alguns pontos. O primeiro é enaltecer o nosso trabalho, porque falamos o episódio anterior praticamente inteiro o que iria acontecer com o São Paulo. A gente só errou na questão da classificação. A gente acertou em Felipe Alves, tomando o posto. A gente acertou no gol do São Paulo sendo feito ali, nos primeiros 10, 15 minutos. Na formação também. Na formação também. A gente sabia que iria com o Patrick e Reinaldo. Pra mim, a única surpresa de fato, e é um cara que jogou bem contra o Cuiabá e jogou bem na quinta-feira, foi o Alisson. Pra mim, ele jogou bem. O primeiro tempo do Alisson foi muito ruim, mas no segundo tempo ele melhorou bastante, tanto que ele dá assistência pro segundo gol do Patrick. Exato. O único ponto mesmo que a gente errou foi a classificação. E, cara, queria ressaltar também como o Patrick jogou bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele anulou o principal jogador do Atlético Goianiense, que é o Marlon Freitas. O pouco que o Atlético produziu foi devido a essa marcação. E como o Luciano bate mal, pênalti, né? Ele tem que falar pra ele que ele pode mudar o canto, sabe? De vez em quando. E chutar direito.
Não, Então, o Luciano ele perdeu bastante chance também durante o jogo. Quem foi muito bem no São Paulo foi, além do Patrick, é claro, o Diego Costa e o Igor Vinícius. Jogaram sim, jogaram muito bem. muita bola. E o Rogério Ceni falou, né? E Tinha falado naquela coletiva que o São Paulo não podia pensar em outra coisa que não seja se classificar. E, cara, tem que agradecer muito essa torcida, porque se não fosse o torcedor são paulino, esse time não ia pra frente, não. Exatamente. E outra coisa também que eu acho que mais destaque para você, que foi você que notou isso. É o Rogério com aquela terceira camisa do São Paulo, era só ladeira abaixo. Ele reconheceu o erro e ele foi muito bem arrumado para quinta-feira. Eu acho que Meteu o terno do batizado. o ponto principal, o ponto-chave da classificação de São Paulo foi isso. Todo mundo vai falar da atuação, mas eu acho que o investimento do É a Rogério foi mística, né, importante. por trás da roupa. E por mais que o São Paulo tenha tido uma baixa ali que foi o Gabriel Neves, eu acho que o São Paulo ganhou, de fato agora, ganhou um jogador que foi o Galo. Sim, é importante. E ele pediu pra bater o último pênalti, né? Importante o Galopo. Ele Ele era precisa o- ter sequência, cara. Eu acho Então, que quando ele tiver sequência, ele vira titular absoluto. ele era o homem das bolas paradas no Banfield, né? Então Uhum. é natural que ele bata pênalti, bata falta com o passar do tempo. É, Eu espero que durante o ele ganhe uma jogo, sequência. claro, ele não é que ele tá errando bastante, sabe? Mas ele é diferente dos outros meias que o São Paulo tem, porque ele joga pra frente. Exatamente. E ele A pisa gente vai muito na falar, área pra então, finalizar. a gente vai falar disso, como a gente vai falar do clássico que teve hoje, eu vou falar desse ponto, dos erros de passe dele ali, até de entrosamento mesmo. Uhum. E pra fechar, o São Paulo salva a final dessa Copa Sul-Americana, né? Imagina se, todo respeito ao Goianiense, mas imagina se a final fosse Atlético Goianiense e Independente Del Valle em Córdoba, sabe? Realmente não teria apelo nenhum, E tanto do ainda mais com, torcedor quanto da mídia. então, ainda mais com a divulgação que já é bem limitada. Por mais Exato. que a do ano passado tenha sido brasileira, cara, O tipo, a estádio tava vazio. divulgação é horrível, cara. Por Horrível. mais que eles tentaram ali no show do intervalo e tudo mais, ou show de abertura, mas eu acho que é muito baixo, muito pouco. E a gente tá falando do time com a terceira maior torcida do país, que não chegava a uma final de competição internacional há 10 anos. A última tinha sido a Sul-Americana, né? Aquela contra o Tigre, que tá de volta. Então o torcedor vai voltar. Que vai ter de São Paulino em Córdoba nesse final de semana. Lembrando que a final da Sul acontece com uma certa diferença da Libertadores. Acontece no dia 1º de outubro. Quase um mês. Exato, então já tá aí, final de semana de eleição aqui no Brasil, inclusive, já tá aí batendo na porta, e o São Paulo só se pensa nisso, né? Claro, tem que abrir o olho no brasileiro, mas pra salvar o ano tem que levantar esse caneco, não tem jeito. Mas foram bons jogos, né? Essa semana tivemos bons jogos de Copas. Então, fala, Calçade, O fala. moço tá filmando, tava indo tão bem, mas aí ele ficou com medo de perder o celular também. Aí resolveu filmar o guarda ali, uma nuca. Falou assim, não, Vai que o Rogério me vê aqui vai com que o esse meu celular, né? dança também. E aí eu já puxo o gancho então, Lucão, pra gente falar de Copa do Brasil, que acontece nesse meio de semana. Como que tá a nossa disputa dos palpites? Só pra relembrar aí Se a ainda mente da galera. tinha deixado isso, 16-12. Sai na frente, era pra estar 16-13 se eu não tivesse sido bundão e apostado na vitória do Goiás, né? O Goiás vem surpreendendo, mas tá 16-12. A gente errou o jogo do Palmeiras, do A Goiás. gente falou que o Palmeiras passava, né? Ganhava e passava. Acertou o Flamengo, o Del Valle e o São Paulo. Que a gente falou que o São Paulo ia ganhar no tempo normal. Né? Uhum, perfeito. Então vamos lá, Lucão. Quarta-feira, o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. Vantagem aí de 2 gols. 3-1 pro Flamengo no Morumbi. Quem leva essa primeira vaga pra final? Eu acho que o Flamengo. Se o jogo fosse talvez no Morumbi, eu acreditaria no São Paulo. Mas Se o São Paulo tanto tivesse pelo menos empatado no Morumbi, eu acreditaria. Mas 3-1. Eu acho que dá Flamengo mesmo. Eu acho que até é capaz do Flamengo ganhar a partida. Não só pelo elenco do Flamengo. Flamengo que, por mais que tenha o elenco bom e essas coisas, o Flamengo não vem jogando
aquele futebol, aquele primeiro técnico que a gente vinha assistindo. Mas o São Paulo é nítido que o São Paulo já tá muito cansado. Eu acho que o Flamengo ganha de novo. Uns 2-1, sabe, pro Flamengo. Sem muita dificuldade. Eu acho que o Flamengo ganha também. Tô contigo nessa. E aí vai pra sua segunda final de Copa, né? Copa Libertadores e Copa do Brasil. E na quinta, esse jogo já tá muito mais em aberto. A gente tem o Corinthians recebendo o Fluminense na Neoquímica Arena, 2-2 no Maracanã. O Corinthians voltou com um baita resultado de lá. Mas esse time do Diniz é perigoso, viu? Eu acho que essa partida será decidida nos pênaltis. Eu acho que empata de novo. Cara, eu tô pensando nisso. Eu acho que vai dar Corinthians no tempo normal. Acho que o Corinthians ganha de tipo 1-0 ou 2-1. Eu acho que o Corinthians leva, mas ele leva nos penais. E o Cássio vai brilhar. O goleiro Cássio vai garantir aí o timão na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Que final, hein? Se realmente foi essa. A final do povo, né? Os times do povo aí. Vamos ver, Lucão, como se desenrola essa Copa do Brasil. Voltando então ao Campeonato Brasileiro, passada rápida nos 2 jogos que tivemos às 11, foram 2 empates, né? O Botafogo empatou com o América Mineiro dentro de casa, impressionante como o Botafogo não consegue ganhar no Engenhão. Partidaça do Matheus Cavicchioli, vamos ser justos, o Botafogo dessa vez criou, mas o Cavicchioli pegou muito. O Botafogo melhorou tipo muito com esses últimos reforços, né? Sim, o fato de ter um camisa 9 de ofício já muda muita coisa. E aí o Botafogo ficou com 31 pontos e o América Mineiro 36. Ruim pros dois. E o Avaí que empatou em casa com o Atlético Paranaense. O Potker fez 1-0 e o Terans com um golaço empatou no segundo tempo. O Atlético Paranaense que é o 16º, 43 pontinhos. E resultado muito ruim pro Avaí, 25 pontos. Se o Avaí tivesse vencido, ele ainda não sairia da zona de rebaixamento, mas ele estaria a 1 ponto do Coritiba. E engraçado, a gente teve 2 jogos às 11. Nunca vi isso. Geralmente é só 1. E o jogo do Avaí foi péssimo. Eu acho que o destaque foi por parte do Atlético Paranaense, tanto com o gol que o Alex Santana perdeu, quanto com o lance do Fernandinho, que eu concordo, pra mim tinha que ter sido expulso também. O Fernandinho tá agressivo, né? Eu não lembro dele ser assim no City. Ou talvez ele era e Cara, a gente que eu acho que a intensidade / velocidade do jogo lá era totalmente diferente daqui também. Tem falta que faz lá que tipo, falta não, né? Tem lance lá que não é falta e aqui é cartão amarelo. Então, eu acho que tá, tipo, meio que ele tá... Às vezes eu acho que ele é tipo Miranda, sabe? Miranda também vem batendo bastante. Eu acho que pela idade, meio que o tempo de reação ele vai ficando maior. Vai perdendo, né? Então acaba acontecendo esses lances. Deveria ter sido expulso, foi o que chamou a atenção nesse jogo. Avaí, como você disse, vai cair, provavelmente, não vejo esse time reagindo, mas que, tipo, não é um time mal treinado, mas é um time que não tem elenco. Eu então, acho que nessa briga pelo Z4, do Coritiba pra baixo, acho que ninguém mais entra nela, mas vai ficar ali entre Coritiba, Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Um deles vai se salvar. Então, vai acabar caindo. Voltando a falar do América e Botafogo, bom, eu acho uma partidaça do Botafogo, mas parou no Cavicchioli, como você disse. Eu acho que ele fez 2 ou 3 defesaças mesmo. Teve um chute do Jefinho ali, quase na marca do pênalti, que ele pega ali de mão trocada. É um resultado de certo modo ruim pro Botafogo, mas é um time que já vem mostrando ser melhor do que era em rodadas anteriores. Com a chegada desses últimos reforços. Ganhou do Fortaleza, empatou por mais que seja em Fortaleza casa, lá. Exato. Só pra lembrar. Por mais seja em casa, empatou jogando bem, vamos assim dizer. Então é um time pra continuar de olho, que ainda tem chão ali pra conseguir uns pontos importantes pra como é que fala? Consolidar a vaga na Sul-Americana. Sim. Só assim pro Botafogo voltar à competição internacional também, porque senão, muito difícil. Vocês não estão jogando nada, vocês não merecem laranja descascada, o Maravilha tá certo. O Maravilha tá certo. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de... Só que sabe o que me parece que vocês querem? O que aconteceu no São Paulo, que a torcida invada e que bate em vocês. Já vamos então pro único clássico que tivemos essa rodada. O São Paulo recebeu o Coringão no Morumbi 1-1. Acho que, só para ilustrar aí para quem não conseguiu ver o jogo, o São Paulo foi com time 100% reserva, contra praticamente, 80% do time titular do Corinthians. Só descansaram Fábio Santos, Fagner e Renato Augusto, que entraram no segundo tempo. Contra um time de São Paulo 100% reserva. Acho que foi uma certa coincidência, porque ficou claro que o Ceni vai tentar
buscar o resultado contra o Flamengo. Mas ficou claro também que os titulares não tinham condições físicas de jogarem essa partida contra o Corinthians, porque eles entraram no segundo tempo e o São Paulo piorou muito quando os titulares entraram, inclusive. Eu acho que sai melhor pro São Paulo, mesmo jogando em casa, do que pro Corinthians, que foi com o time titular, poderia quebrar um mini tabu, não vence há muito tempo no Morumbi, poderia voltar a ser o vice-líder do campeonato, jogou muito melhor no segundo tempo e ainda assim não saiu com resultado. Então acho que pro São Paulo, que foi bom não ter perdido também, né, que mantém aquela empolgação, de novo a torcida lotou inclusive, 46 mil, manteve a empolgação da classificação na Copa Sul-Americana, um time reserva tira 2 pontos de um time que tá brigando pelo título. Cara, eu queria ressaltar alguns pontos. Pra mim, o Yuri Alberto foi o craque do jogo ali, com um golaço. E eu vinha falando que ele faria gol contra São Paulo. Ele gosta, né? Ele gosta e, cara, ele impressionante. Ele ganhou todos os duelos com a zaga do São Paulo. Acho que se ele perdeu 2 ali, foi pro Ferrarese. Ele ganhou do Luizão. E olha que eu achei a zaga do São Paulo muito bem hoje. Pra mim foi o principal destaque. E o Felipe Alves, que garantiu o resultado. Sim, mas ele pegava, tipo, toda vez que ele pegava na bola, ele tava praticamente livre. Então, ele foi muito bem hoje. O Roger Guedes, ele foi bem até ali, pra mim, ele foi poupado, né? Não via que ele tava cansado nem nada. Ele foi poupado, ele jogou bem também. Mas de destaque do Corinthians, eu acho que foram só esses dois, que o resto do Corinthians, por mais que o Corinthians tenha, principalmente no segundo tempo, amassado o São Paulo, eu não vi, tipo, outros pontos de destaque desse time. Tanto que o São Paulo fez o gol com o Éder, né? Você que gosta, inclusive, de chamá-lo de Éder Cheddar. Eu, né? Junto com alguns torcedores aí do Tricolor. Sofreu pênalti, achei pênalti também. Pra mim não tem nenhum... Deveria ter expulsado. Deveria ter expulsado o Gil. Acho que não tem nem que discutir. Ele converte a cobrança e ainda meteu uma bola na trave no segundo tempo, né? Foi uma partida boa dele. Como eu disse, o Gil deveria ter sido expulso. Cara, é impressionante como eu não lembrava do Marcelo de Lima Henrique. Pra mim ele tinha se aposentado também. E pra mim ele tinha se aposentado há muito tempo já. Nossa, é que eu acho que você confundiu com aquele outro que também tinha o cabelo bem baixinho. Aquele que ficava peitando o jogador, sabe? Fazendo careta. Que era horroroso também. Esqueci o nome dele. Só sei que ele virou... Ele tá trabalhando na CBF agora, é claro, né? Porque a CBF é uma várzea. Mas eu acho que você confundiu com esse outro cara. Eu sei de quem você tá falando. Que era horroroso. É bem provável. Vamos falar dos jogadores que jogaram hoje do São Paulo. Cara, eu já queria falar sobre Igor Gomes. Posso falar antes sobre o Igor Gomes? Sim. Eu concordo que ele tá numa fase péssima há muito tempo. Acredito que isso também seja muito culpa do Ceni. Eu acho que ele poderia ter dosado melhor, sabe? As partidas em que ele usou o Igor Gomes para não deixar chegar ao ponto que chegou. Porque ele foi vaiado durante todo o tempo que ele esteve em campo. Foi vaiado no aquecimento. Tá nítido que ele não tem mais psicológico para jogar, ele não tem. Hoje ele errou mais do que ele costuma errar. E me desculpa, torcedor que sai de casa para ir pro estádio para vaiar jogador do seu próprio time, o Igor Gomes foi mais vaiado que os jogadores do Corinthians hoje. Teve esse ponto que acho que passou muito do limite. Passou tanto que o Rafinha fala ali. Rafinha foi muito bem. Depois do jogo. Quando ele sai, o Patrick mesmo meio que puxa os aplausos ali para ele. Foi uma partida ruim dele, mas já falando pro torcedor de São Paulo, ele vai continuar jogando devido à lesão de Gabriel Neves, devido à falta de ritmo do Colorado. Não tem outro pra usar. Não tem, cara. Cara, é o que eu vinha dizendo. O Igor Gomes, alguns jogadores do São Paulo, eles jogam porque o departamento médico é ruim. Não é porque, tipo, os caras são primor técnico ou porque, tipo, é queridinho do Ceni ou coisa do tipo. Talvez no ponto do Igor Gomes até tenha ali, tipo, essa puxação de saco ou coisa do tipo, né? Mas é por questão física, cara. Ele não se machuca, infelizmente ou infelizmente. Pra mim, infelizmente, que eu não sou de desejar mal pra nenhum tipo de atleta. Exatamente. Mas ele não se machuca. Fisicamente, ele é
de certo modo, ele é consistente. Assim como o Nestor, assim como o Pablo Maia, o Igor É que Vinícius. virou perseguição, por exemplo. Exato. O Luciano hoje entrou numa má vontade e mesmo assim a torcida fica gritando o nome dele. A galera entrou mal, o Patrick entrou mal. Outros meias do São Paulo também não fizeram uma boa partida, mas ele virou o centro das atenções. O Ceni, inclusive, na coletiva de imprensa deixou muito claro que o Igor Gomes não é mais titular do time, mas é o que você comentou. Não tem outro pra usar, não tem. O Luan voltou, não tem condições de jogo. O Gabriel Neves se machucou. O Igor Gomes. Então, Colorado jogou hoje, tava nítido que ele não tinha condição, tipo, ritmo de jogo. Por mais É igual o Bustos, você pega o Bustos lá. Jogou bem nítido, hoje. mas é nítido que os caras estão perdidos, sabe? Que eles não sabem o que fazer, porque eles praticamente não jogam. E aí o Ceni coloca eles numas fogueiras também. Claro, tem que resolver. Mas eu acho que nesse caso o jogador é o menor dos culpados. Eles vão demorar um pouco pra se adaptar, mas cara, é muito estranho como os jogadores estrangeiros, eles erram, mas eles erram tipo pra frente, com exceção do Colorado ali, que ele tá totalmente sem ritmo de jogo. O primeiro tempo dele foi bom, mas o segundo ele sentiu. Muito, tanto que ele, mano, a cena dele saindo do campo e indo pro banco é até triste, cara. Porque ele é nítido que ele meio que, ele sabe que ele tá devendo, mas eu gosto de jogador assim, entendeu? Que então, sente exato. a parada. E são caras que, tipo, você vê jogando pra frente. O passe que ele deu pro Thales, o Thales, inclusive, pra mim, nunca pensei que eu diria isso, mas ele foi o melhor meio-campo do São Paulo hoje. Eu não sei, eu acho, sei lá, pra mim o Thales não é bom em nada, sabe? Não, eu acho que hoje ele foi bem consistente. O Galopo, ele é aquele negócio, ele erra alguns passes ali, principalmente algumas tabelas, ele ainda não se adaptou. Isso o Rogério falou aí, tipo, Ele não joga, né? Também, mas são caras que erram pra frente, tanto Ferrarese quando ele sai jogando, Galopo, o Colorado, o Gabriel Neves, o Bustos, os caras erram jogando pra frente. O lance que mais irritou a torcida, o lance do Igor Gomes, foi um contra-ataque que, em vez dele arriscar um passe ali de transição, ele voltou toda a jogada pra zaga e matou o contra-ataque. Ali foi a gota d'água. Sem confiança nenhuma. Então, fora que, tipo, ele tá errando muito, e já vinha errando, agora ele tá errando mais ainda, e ele não vai ser titular, mas eu acredito, tipo, o Rogério ele vai revezar ali no meio campo com o Galopo ou o Alisson. Eu também não acho que o Galopo agora com o Igor Gomes fora ele vai ser titular. Eu acho que o Ceni vai mudar o sistema de jogo de São Paulo para 2 linhas de 4, mas o Igor Gomes vai voltar a jogar só se alguém se machucar de novo. Realmente a situação dele é bem, bem, bem complicada. E o Coringão, o que você achou? Ficou ruim pro Corinthians esse resultado mesmo? Cara, ficou pelo que foi produzido no segundo tempo e por ser um time, eu acho que praticamente do seu todo titular. O Vitor Pereira mexeu no time, melhorou. O Rogério mexeu e o time piorou. Por incrível que pareça. Essa foi a verdade. O Renato Augusto entrou bem. É que o Felipe Alves também fez umas 3 defesas difíceis no segundo tempo e garantiu o resultado, porque o São Paulo pouquíssimo criou. Por isso que eu comentei, pelo que foi o contexto do jogo, por ter entrado com o time 100% reserva, cara, tá maravilhoso esse empate. É óbvio, o São Paulo precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, né? Pelo amor de Deus. Porque, tem essa gordurinha, mas vai acabar uma hora. Tem umas 7 rodadas já que o São Paulo não pontua de forma decente, tirando aquele jogo contra o Bragantino. E era um clássico, né? É que o Vitor Pereira, esse negócio de clássico pra ele tanto faz, tanto fez. O negócio é ganhar jogo. Mas o Corinthians sai do G4, perdeu 2 posições, ficou ali com 44, é o 5º colocado. E o São Paulo, com 31 pontos, segue aí com uma diferença de 6 pontos para a zona de rebaixamento, pelo menos 2 rodadas, né? Caso resultados ruins continuem acontecendo. E vai tentar, de alguma maneira, vencer o Flamengo lá no Maracanã. Vamos ver no que dá, acho difícil, mas vai jogar a vida, assim como o Corinthians também vai jogar contra o Fluminense no meio de semana. E, cara, só reforçando, eu acho ridículo torcedor que sai de casa pra ficar vaiando o jogador do próprio time. Não tem cabimento isso, mas beleza, né? Tudo bem. Parabéns à torcida do São Paulo, 46 mil pessoas no Morumbi. Mas o Corinthians dentro de campo tem que fazer sua parte. O Yuri, Roger Guedes, Mosquito, Renato Augusto, tem que jogar, tem que fazer time, tem que pressionar. E quem ganhou
o único lá de baixo, na verdade, que ganhou na rodada foi o Coritiba, 2-0 pra cima do Atlético Goianiense, Lucão. Gols de Aleph Manga e Fabrício Daniel. Guto Ferreira que já tirou o time ali da zona de rebaixamento, entendeu? Claro, ainda não salvou, mas abriu 2 pontos pro Cuiabá. Eu gostaria de abrir uma aspas aqui sobre um comentário do Eduardo Batista, posso? Pode. Segundo aqui a arbitragem na súmula do jogo. Eduardo Batista disse ao árbitro: você não marca nada, é um bunda mole mesmo. Fecha aspas. Eduardo Batista, que não conseguiu classificar o Goianiense na Copa Sul-Americana, né? Como a gente comentou, perde pro Cuiabá, pro Coritiba e tá cada vez mais afundado na vice-lanterna. O Goianiense também já caiu, né? Podemos cravar? Eu tô quase cravando. É que eu acho que o Eduardo Batista ele não é um cara pra salvar times de rebaixamento, assim como tipo o Guto Ferreira, próprio Lisca, Jair Ventura, essas coisas. Mas ele é um cara que tipo você pegar pra começar o planejamento do ano que vem, eu até acho válido. Mas pra salvar o time da zona de rebaixamento eu acho muito difícil. E vamos concordar que o time do Goianiense também é bem mais ou menos. Bem abaixo. O Coritiba ganhou bem. O Aleph Manga mais uma vez sendo destaque desse ataque. E o time ali vai respirando. É o primeiro fora da zona ali. Ele tá, eu acho que 1 ponto na frente do Cuiabá. Uhum. E vai ser a disputa. Porque, se eu não me engano, esses times se enfrentam, né? Coritiba e Cuiabá? Ainda. Eu vou buscar aqui pra você enquanto você fala. Mas o Coritiba tem alguns duelos ali de vida ou morte. O Coritiba joga até contra o próprio São Paulo. Daqui, se eu não me engano, as 2, 3 rodadas. Então, 13 do 11, Cuiabá e Coritiba na Arena Pantanal. Então, são pontos importantes para esse time do Coritiba. O Atlético Goianiense deu a vida nas Copas. O time sentiu o peso no campeonato e eu acho que vai ser muito difícil escapar. Lembrou o Fortaleza, né? Só que o Fortaleza tem um técnico, né? Uhum. E tem um planejamento totalmente diferente. Mas eu acho muito difícil escapar. Muito difícil mesmo. Pra mim, a briga pela 4ª vaga aí do Z4 é essa: Coritiba e Cuiabá. Avaí, Goianiense e Juventude já caíram. São esses 2 times que brigam até o final. Vamos ver esse confronto direto, né? Porque eu acho que até lá eles vão estar bem embolados ainda em pontuação. Esqueci de fazer uma pergunta sobre o Majestoso, Lucão. Eu vi muita gente criticando o Ceni por ter entrado com time reserva, mas ficou claro que os jogadores não tinham condições, né? Você é contra ou a favor desse tipo de comportamento do treinador? Cara, a questão não é tipo eu ser contra ou a favor, porque eu acho que qualquer imbecil que acompanha o São Paulo, esse ano, tá nítido que o time não consegue, ou você não consegue repetir a mesma escalação quarta e domingo, cara. E é mais nítido hoje, com os caras entrando no final do segundo tempo, completamente num ritmo totalmente inferior dos titulares do jogo de hoje. Realmente. Quinta-feira contra o Goianiense foi uma guerra, né? Os caras saíram carregados do Morumbi. Mas, cara, não tem cabimento você querer. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo tem 2 elencos e a torcida continuou pegando o pé do Dorival por causa de poupar os jogadores. Mas são realidades completamente diferentes. Uhum. Não, eu concordo, não tem cabimento isso não. E já vamos puxar o gancho então, meu querido amigo, de Goiás e Flamengo, 1-1 lá na Serrinha. Flamengo que foi com um time misto, né? Não tinha Pedro e Gabigol, ambos suspensos. Não conseguiu o resultado, praticamente dá adeus, né? A busca pelo Palmeiras, são 9 pontos de diferença entre os dois. E muita gente da torcida do Flamengo novamente criticando o Dorival por não ter usado força máxima desde o começo nesse jogo. O Goiás fez 1-0 com o Diego, Pedro Raul inclusive tá jogando muita bola, passeou pra cima do Léo Pereira hoje, a assistência dele. E o Flamengo empatou com o gol do Matheus França, num lance polêmico, né? Eu queria, inclusive, fazer um comentário aqui sobre a nossa querida central do apito, né? Que mesmo vendo a imagem, disse que foi falta no Tadeu, sendo que ele não estava com a bola encaixada. Vai, Lucão. Nessa questão da arbitragem eu concordo contigo. Não foi nada, o gol do Flamengo foi legal. Porém,
de verdade, por mais que o primeiro tempo do Flamengo tenha sido superior, mas eu acho que, tipo, saiu. Se o Goiás fosse um time um pouco melhor, um pouco mais criativo, ele tinha ganho esse jogo do Flamengo. Eu não sei. Você assistiu o jogo, né? Sim. Eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu tive, mas eu achei que o Goiás tinha muito espaço, né, O pra Flamengo jogar. jogou mal, cara. O Flamengo fez uma boa partida. Tanto que o segundo tempo do Flamengo eu achei, tipo, muito abaixo e muito preguiçoso. Era muita jogada nas pontas, principalmente com o Everton Cebolinha. E, tipo, era um Mal time também, hein? Não entrou no ritmo até agora o Era Cebolinha. era um time muito pouco efetivo, meio campo lento. Marinho mal. Marinho muito mal. Então eu acredito que, tipo, por mais que o primeiro tempo do Flamengo, de elenco e blá blá blá, tenham sido superiores, o Goiás ele tinha plenas condições de sair vitorioso. Foi um resultado justo. Não foi um absurdo. É que tem muita gente criticando o Dorival pelo fato dele ter, eu digo que abriu mão do Campeonato Brasileiro. Mas ele fez uma escolha, cara. Eu foco nas Copas ou eu foco num campeonato em que o líder tinha 9 pontos, né, no momento à minha frente. E é o Palmeiras o líder, né? Qualquer time. E Não é o São pra Paulo mim, do Diniz. exato. E pra mim é uma escolha certa. Eu tava ouvindo, cara, é um pouco antigo esse podcast, mas é um episódio do Charla Podcast que o Vitor Sérgio Rodrigues participa. O E eles, VSR, muito bom o VSR, hein? Muito bom. exatamente. Queremos você aqui, hein, VSR. Venha Convite. VSR, sou teu fã. Que ressalta ali da final do Flamengo, Palmeiras, final da Libertadores, e é um destaque que, tipo, que o Dorival vem fazendo que o Renato Gaúcho não fez. Para mim, são trabalhos bem parecidos, e questão de gestão de elenco ali das panelas e tudo mais, mas a questão do físico do atleta, ele vem sendo muito superior ao Renato Gaúcho. Colocar em destaque essa questão da final. Flamengo para a final da Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo ele tinha 5 jogadores ali completamente baleados e ficou nítido isso no jogo. O Bruno Henrique não jogou bem, o De Arrascaeta foi baleado para aquela final, foi o melhor jogador ainda. O próprio Felipe Luiz, o primeiro gol sai nas costas dele. Davi Luiz, e eu acredito que é o fato do Dorival estar poupando os seus principais jogadores, seja, para não acontecer o mesmo que aconteceu na final passada. Eu vi gente cornetando o Dorival hoje, falando que ele não deveria ser o treinador do Flamengo, porque ele não entende a grandeza que é o Flamengo, e que ele deveria ter jogado a Vera as 3 competições. Não, imagina se ele joga a Vera as 3 competições, e aí o Pedro e o Arrascaeta se machucam. Lesão muscular, desgaste. Ele ia ser burro, não ia. A galera que fala uns negócios desses aí, eu acho que deveria passar, tipo, 3 meses menos a situação do São Paulo com o departamento médico. Só hoje tinham 10 Deveria desfalques. trabalhar no departamento médico do São Paulo, com o doutor Gela, já diria Barulho. Exatamente. Pô, pelo amor de Deus, cara, o Flamengo tá com já tá na final da Libertadores, tá com um pé na Copa do Brasil, se reabilitou no Campeonato Brasileiro, o Dorival pegou o Flamengo na 14ª colocação, cara. O Flamengo corria, riscos de rebaixamento. E aí, pô, coloca o Marinho pra jogar, o Marinho tá jogando cacete nenhum, Cebolinha, não sei quantos milhões de reais, não acerta uma bola no gol, só acerta no gol de São Paulo, impressionante. É difícil, né, também falar que a culpa é do treinador, ele fez uma escolha, cara. O jogador não é um robô. Não dá pra ele jogar as 3 competições com os 11 titulares que ele tem. Você acha que o Davi Luiz aguenta jogar 3 competições? Que o Felipe Luiz aguenta? É um elenco envelhecido e, cara, o Dorival não é um Lisca, não. O Dorival é um bom treinador. Por mais que, os seus trabalhos recentes ali não tenham sido lá essas coisas, mas ele é um bom treinador. E se queria que disputasse as 3 competições na mesma intensidade, reclama com a diretoria, porque tem jogador... Claro, não é, por exemplo, não é tão gritante como o Palmeiras, que o time reserva é muito pior que o titular. Mas tem uma galera ali nos titulares do Flamengo que não dá, entendeu? Mas acho que o Dorival faz o que pode. Você esperava que o Cebolinha fosse chegar jogando tão mal como ele tá jogando? Não, ninguém esperava. Eu acho que nem o próprio Cebolinha. Talvez a gente esperava que ele demorasse um tempinho pra se readaptar ao futebol brasileiro. Mas não tanto. E que durante esse meio tempo ele estaria jogando tão mal como ele tá jogando.
Entendeu? É aí que tá. E não, a gente não pode também deixar de falar do excelente trabalho que faz o Jair Ventura, né? Se o Goiás vence, o Goiás seria o 8º colocado, com a menor folha salarial do Campeonato Brasileiro. Sem jogador de renome, sem elenco grande, tá aí, não vai cair. É um time muito difícil de ser vencido, dentro ou fora de casa. Segurou o Flamengo, tomou um gol besta. O lance do Tadeu ali achei muito... Acho que o Tadeu falha, inclusive. Sim. Ele deveria ter ido de soco na bola, mas o Goiás esteve muito perto de vencer o jogo. Cara, eu vi um negócio aqui do Twitter, isso foi antes do jogo. Não, o seguinte, se excluir as 13 primeiras rodadas, o Flamengo de Dorival seria líder do Brasileirão. Não só líder, como 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Sempre a temporada, isso falando do trabalho do Dorival. Sempre jogando com o time reserva, tá? Lembrando. Exato. Pegando o time em profunda crise e fora as lesões, né? Aí vem a crítica pra galera que fala que perdeu o Brasileirão. A cara lavada de dizer que perdeu um Brasileirão que nunca foi nosso. Cara... Não, exato, pô. Isso resume muito bem, mas muito bem mesmo. Cara, o Dorival é o menor dos culpados, entendeu? Culpa a diretoria que contratou o Paulo Souza, que não tinha feito um bom trabalho na carreira dele, só porque era gringo, entendeu? A culpa não é do Dorival. O Flamengo não entra nenhum pra contratar. O único critério é que é português. Tinha que ser gringo. E tá aí, pagou por isso, entendeu? Talvez teria chance de ganhar a Tríplice Coroa? Ou teria chance, mas optou por trazer o Paulo Souza, deu aí um campeonato brasileiro que com o elenco que tem realmente teria total condições de levar, mas tá reclamando de barriga cheia, cara, pelo amor de Deus. Na sua época, saiu que você virava notícia ou não? Virava também, eu sou do mesmo pau com o Neymar na minha época. Como só não que tinha, na minha época só não tinha WhatsApp, só não tinha essa mídia internet, toda, mas internet, mas era a mesma coisa. Mas é isso, Lucão. Tivemos todos os jogos da rodada, né, dessa vez, antes da gravação do podcast. Não temos jogos na segunda-feira, nessa semana. A gente termina a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro com o G4, com Palmeiras, Internacional, Flamengo e Fluminense. Corinthians e Atlético Paranaense vem logo na cola. E estariam rebaixados Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Essa vitória do Coxa deu uma aliviada boa pro time do Guto Ferreira. Bora, Lucão, pra gente embalar esta 23ª edição, eu quero saber de você o calvo da rodada e o destaque negativo. Cara, eu tô entre Germancano, Yuri Alberto e Felipe Alves, mas eu vou de Germancano. 2 gols, né? Garantiu a vitória. Tudo bem que os 3 garantiram, né? Mas o cara meteu 2 bolas e é o artilheiro do campeonato. Destaque negativo? Tem vários. Essa rodada foi uma merda, tecnicamente. Exatamente. Eu tô pensando aqui, eu ia falar do Flamengo, mas eu vou de Santos. Santos inteiro. O time não evoluiu desde a chegada do Lisca. Eu acho que fez um primeiro tempo bom contra o São Paulo, mas depois eu não vi o time evoluindo em mais nada. Tá certo que piorou, na verdade. Decaiu. Tá certo que empatou em casa com o Fluminense. Teve alguns jogos ali meio que decididos nos últimos lances, mas falar que esse time joga bem é sacanagem. Eu tô contigo também. Eu ia com o Galo, mas eu já falei tanto mal do Galo aqui nesse episódio e em outros também que eu vou dar uma aliviada pro Cuca dessa vez. Mas vai pro time do Santos também, muito mal treinado pelo senhor Lisca, o doido. Lucão, por favor, mande aí a sua mensagem de paz e carinho, o seu encerramento para quem nos escuta. Cara, eu queria falar que para quem é fã de esportes e para quem gosta de futebol americano também, a temporada voltou. Gosto. Essa semana, cara, eu perdi dinheiro hoje. Você gosta, né? Cara, eu fiquei de fazer uma múltipla por um field goal do Titans que o cara errou no último lance do jogo. Enfim, eu não quero falar dessa tristeza. Tô aqui para agradecer vocês que nos acompanham e que divulgam o nosso trabalho. Aquilo de sempre, continua seguindo a gente nas redes, nos principais canais. O nosso podcast está Deezer, Spotify e YouTube. Segue, se inscreve, curte o nosso trabalho nessas redes. Se tiver sugestões também, manda pra gente. Um pouco mais pra frente, a gente tá maturando essa ideia de chamar um convidado pra falar bosta junto com a gente. E eu acredito
É sempre bom, é importante ressaltar que precisa de mais gente para falar da ex-mulher do Militão. E eu acredito que seja isso. Eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana e que o São Paulo consiga mais um milagre. Vamos ver, o milagre del Maracanã. Então é isso, galera. Você que nos escuta pelo YouTube, não deixe de se inscrever. Eu vejo que muita gente escuta e não se inscreve, então fica aqui o meu pedido. Para você que nos escuta aí no Spotify, no Deezer, nos siga, compartilhe também o link aí no grupo dos seus amigos, da família, do cachorro, do papagaio. Compartilhe a mensagem do 3 na Barreira. Agradeço mais uma vez ao Lucão e a você que nos escuta. A gente então se vê na próxima segunda-feira com mais uma semana aí de bobajadas e resultados do mundo da bola. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.